Bem? Então, bem. Pode. Ô, Jorge, primeiro, boa tarde, né? No dia da tua apresentação eu estava de folga aqui, acabei não acompanhando, mas venho trabalho o dia a dia do Ceará, venho acompanhando o trabalho de vocês. E até comentava lá na Rádio Verdes Mares, a rádio que eu trabalho, que o Ceará hoje disputa mercado com Bahia, disputa mercado com Sport, estou falando de times do Nordeste, uma situação do Rossi, disputando com Fluminense, disputando com Vasco, coisa que tempos atrás o torcedor talvez não pensasse que poderia acontecer pela organização que o clube é hoje e se põe para o futebol brasileiro. O Ceará realmente é um time, como o presidente disse na entrevista, antes até de vocês começarem a trabalhar forte para contratar, que ia entrar agressivamente no mercado para contratar e está fazendo isso porque já trouxe Sobis, trouxe o Rodrigão, que é um jogador que também tem mercado, e outros que eu não vou citar aqui para não esquecer. Mas o Ceará está agressivo no mercado? Você entende dessa forma também? Boa tarde a todos. Na verdade, eu acho que o Ceará se preparou para esse momento, né? Então, o Ceará vem há alguns anos já no mercado se consolidando como um clube organizado, um clube que paga em dia, um clube que está, né, melhorando a sua estrutura, um clube que vem, né, tentando se organizar, né, desde que teve o acesso, desde antes do acesso, né, mas culminou lá em 2017, né, e conseguiu 2018, 2019. Eu acho que ele está passando essa credibilidade para o mercado, né, e hoje a gente consegue concorrer com essas equipes, né. Claro que a gente compete, eu acho que a gente fez alguns jogadores, né, que várias equipes queriam, não cito só o caso de Rodrigão, o Charles, né, o Sobs e outros jogadores, porque eles acreditaram no projeto e na seriedade. Então isso é muito mérito da diretoria, do presidente, que conseguiu, né, ao longo desses anos passar essa credibilidade para o mercado, e os jogadores estão comprando essa ideia porque sabem que aqui tem um clube sério, um clube organizado, um clube que estrutura e com uma torcida gigante. Então isso não tem, é uma receita de bolo que faz com que o jogador, né, comece a olhar com bons olhos a vinda dele para o Ceará. Então, por esses fatores, a gente consegue entrar no mercado e competir com alguns clubes. Com certeza, claro que sempre pesa a vontade do jogador, mas a gente está conseguindo, né, ter essa competitividade por isso, pela organização que o Ceará já vinha tendo e está conseguindo demonstrar no mercado, e esse ano está se concretizando. O Jorge Macedo, mais uma vez é um prazer falar com você aqui, ao vivo. O Macedo, e ficou mais fácil, né, até para você trabalhar, tendo o Ceará pagando rigorosamente em dia, isso facilitou seu trabalho junto aos outros clubes, isso realmente foi saudável. E a pergunta aqui, Rossi, como é que está a situação? Tem Vinícius lá do Atlético e o goleiro. Fala-se muito aí nas redes sociais, a gente sabe que rola muito isso, do Fernando Praz. Será que tem mesmo interesse no Fernando Praz ou não? E parabenizar a diretoria, porque realmente o Ceará hoje é totalmente diferente, e ao seu trabalho junto com o Sérgio Dimas, que também está agradando a toda a torcida alvinegra e toda a crônica esportiva por esse grande trabalho que vocês estão fazendo nesse início de ano, e com certeza vai durar por muito tempo. Obrigado pelas palavras. Eu acho que a questão do salário dia tem que ser uma obrigação dos clubes, né? Só que a gente sabe dessa realidade financeira, a gente que está no mercado e está trabalhando nos clubes, eu estou há mais de 25 anos no futebol, a gente sabe que cada dia isso aí está ficando mais difícil no Brasil. Então os clubes estão prometendo coisas que não conseguem cumprir. Então a gente vê final de ano com vários clubes com 8 meses de imagem atrasada, 3 meses de salário. Então tem diversos clubes nessa situação. E o jogador, como né, todo ser humano, todo funcionário, gosta de que cumpram com o que é prometido, que honre com seus compromissos. Então o Ceará, claro que isso facilita muito, né, essa questão, e a gente está no mercado, e isso é um fator predominante para a gente estar conseguindo agregar esses valores. A gente, eu sempre procuro, né, eu converso muito com a diretoria em todos os locais, a gente, claro que a gente tem interesse, né, em jogadores como, né, acho que foi o Rossi, a gente está atrás de um goleiro, então tem vários nomes que a gente está analisando, e eu procuro sempre falar de jogadores quando a gente assina e quando está tudo bem encaminhado. Eu não gosto de falar nomes e criar expectativa quando não se tem uma coisa concreta. Boa tarde.
O Robson falou aqui da última vez que veio que busca sim um velocista e tal. Muita gente se fala do Rossi, a gente sabe que o Ceará tem um interesse no Rossi, mas e como você disse, você não vai falar de jogador, mas tudo bem. A pergunta é, caso não dê certo esse jogador, o Ceará busca um outro ou o nome é desse? Caso esse não venha, o Ceará espera no mercado de repente por um outro? Busca um atacante de velocidade, né? A gente conseguiu a renovação do Matheus, né? A gente tem o Leandro, né? A gente está com uma situação. Para finalizar, você já deve ter observado a questão do Rogério, né, o atacante aí do Bahia, que a gente está em fase final de encaminhamento, né? Então, a gente busca mais um atacante de velocidade, sim. Vou fazer aqui o que sempre o pessoal diz e ri. 2 perguntas em uma, mas é bem simples, realmente. Primeiro, as posições hoje, as posições ainda carentes, seriam, e eu estou dizendo pelo que vocês disseram no começo, né? E aí depois foram contratando. Goleiro, meia e mais um atacante de lado, seria isso? É a pergunta número 1. E a pergunta número 2 é em relação à forma como o Ceará fez sua incursão no mercado. Dessa vez, nessa temporada, diferente das outras, com propostas mais vantajosas para os atletas, salários melhores, questão financeira maior, e a gente sabe que o clube vai ter o maior orçamento da sua história. Mas sabemos também que, em meio à temporada, sempre existe a possibilidade, tanto de distratos quanto de novos contratos. Isso tudo está sendo visto e, até para que o torcedor possa entender o que é que vocês estão fazendo nesse instante no mercado, isso tudo está sendo visto e está dentro de uma proporcionalidade de início de temporada, ou seja, sobra uma gordurinha para contratações em meio à temporada? Com certeza, né? Eu acho que das posições que eu venho falando, a gente, né, ainda tem algumas carências que a gente está buscando com bastante tranquilidade. A gente já fez um movimento no mercado e às vezes não é todo esse movimento que nem tu falou de porque está pagando mais caro, porque eu acho que tu tem que ter muita habilidade e entender o mercado, qual é a situação. Então tem diversas situações de oportunidade no mercado que aparecem e a gente tem que estar antenado e para estar conseguindo fazer. E às vezes não é só porque vai pagar mais caro, vai pagar e tem essa situação muito do projeto esportivo. Então a gente trouxe jogadores, né, com diversas oportunidades e que nem tu falou, alguns são jogadores que vão nos dar um ganho esportivo, um ganho técnico, e outros que também a gente está pensando num ganho econômico, num ganho futuro, que são jogadores jovens que daqui a pouco vêm, que a gente sabe que pode ter uma oportunidade, uma saída ali na frente. Então tem essas 2 situações e a gente está, né, consciente disso e também a gente sabe que daqui a pouco a gente, mais no início, perto do início do Campeonato Brasileiro, a gente vai observar esses jogadores agora em Copa do Nordeste, Copa do Brasil, no Campeonato Estadual. Se a gente achar que deve fazer alguma movimentação mais na frente, a gente vai fazer. Boa tarde, Jorge. Mais ou menos em cima do que o Danilo falou, o Ceará adotou uma postura bem agressiva, como falou o presidente, o Del também ressaltou agora. E eu queria saber se depois desses jogadores, depois de 7 reforços já anunciados e dos outros que ainda virão, qual a postura que o Ceará vai adotar no mercado aí para buscar atletas na temporada de 2020? Como eu falei antes, né, acho que a gente vai observar esses jogadores na competição, ver alguma possibilidade, se algum jogador tem de saída, se não tem, de avaliação, se deu certo, se não deu certo, e depois para a gente fazer uma avaliação para no futuro ver se vai ter a necessidade de estar indo no mercado de novo ou não. Boa tarde, Jorge. Tudo bem? O Danilo perguntou agora sobre essa questão de goleiro, meia ou atacante de lado, né? Mas ontem a gente teve conhecimento de que o João Lucas está negociando uma saída, possível saída, né, do Ceará. Aí abre uma vaga para a lateral esquerda, possivelmente. Tem o Bruno Pacheco, mas tem o Matheus Farias que está na copinha, que vai integrar o elenco profissional. Vão ser esses 2 jogadores, caso o João Lucas saia mesmo de fato, vão ser esses 2 jogadores que vão começar o ano como os laterais esquerdos do Ceará, ou o Ceará vai atrás de algum outro lateral, caso o João Lucas de fato saia? Cara, a princípio a gente vai com esses laterais. A gente, né, tem o Bruno Pacheco, que foi um jogador que era requisitado por mais da metade dos clubes de Série A e por todos da Série B, mas a maioria dos clubes de Série A queriam. O Ceará conseguiu fazer um esforço para trazer esse jogador. A gente tem o João Lucas e tem um menino que está muito bem, que a gente acredita muito, né, e é uma das de umas ideias nossas para essa temporada. A ideia do Ceará é um aproveitamento desses meninos. Então vocês estão vendo aí, já tem, se não me engano, são 7 jogadores da base, né, que estão sendo aproveitados.
que vão estar com a gente aí nesse início para a gente ver se consegue oportunizar. Até porque o Ceará vem num trabalho de base muito forte, o ano passado, né, com várias conquistas e vários jogadores, né, sendo revelados, então está na hora de começar a aproveitar esses meninos também. Boa tarde, Jorge. Qual foi, queria saber, aqui, André aqui, tudo bem? Qual foi, no começo de trabalho de vocês, o perfil de elenco que vocês imaginaram para o Ceará para 2020, que o Robson também, antes mesmo de anunciar o acerto seu e do Sérgio Dimas, falou que queria buscar um perfil mais sanguíneo, jogadores mais intensos, mais vibrantes. É esse mesmo o perfil que o Ceará está buscando? E agora, com as contratações que já foram feitas, qual a identidade, qual o perfil de elenco que você acredita que está, de fato, se formando para 2020? Cara, a ideia nossa desde o início é ter um elenco comprometido com o Ceará. Então, né, a gente já tem os nossos objetivos de conquistas, né, então o elenco tem que ser comprometido. Essa é a ideia. É um elenco que a gente sabe, né, competitivo, mas que principalmente seja comprometido com o clube. Comprometido com a torcida, comprometido com toda essa situação, com respaldo com a diretoria, respaldo da comissão técnica. Então a gente com certeza vai cobrar muito do comprometimento desse grupo, para a gente, né, conseguir conquistar os objetivos. Boa tarde, Jorge. O André falou muito de perfil, eu vou repetir assim, essa palavra. Qual é o perfil de goleiro que o Ceará está procurando? E essa é uma prioridade no momento ou vocês podem esperar mais para o futuro? Como é que vai ser? É uma posição que a gente tem uma ideia de trazer mais um. Então a gente já tem o Diogo, o Richard, os goleiros que já estavam aí na temporada passada. E a gente, se tiver uma oportunidade, a gente vai conseguir agregar mais um goleiro. Ô Jorge, boa tarde. Foi passada uma lista para a gente agora, recentemente, né, de que o Ceará vai aproveitar pelo menos 11 jogadores da base. Serão reintegrados ao elenco, né, integrados. É pretensão realmente valorizar a prata da casa? São 11, eu acho que não chega nesse número, né? A gente tem ali o Rick, acho que são 7, se eu não me engano, que se apresentaram agora. Vai depender muito do potencial deles, né? Então eles vão ser oportunizados agora, fazer a pré-temporada, né? E como vão ter oportunidade de igual para igual com os outros jogadores que estão aqui, de mostrar o seu potencial. A ideia nossa é oportunizar os meninos. Então a gente deixar um espaço para oportunizar esses meninos, que a gente sabe que tem qualidade, que são jogadores que, se jogarem aqui, vão nos dar um retorno técnico e um retorno financeiro no futuro. Ô, Jorge, em relação ao Vinícius, meia do Atlético Mineiro, né? Parece que se apresentou lá no Galo, lá. Há uma negociação em curso, né? Foi dito por algumas pessoas de que o Ceará teria interesse nesse jogador, o Ceará guarda mais um pouco, o Ceará desistiu desse jogador. Como é que está a situação específica? Eu conversei antes, né? Acho que a gente não fala em nomes, né? Até para não causar problema. O Vinícius é um grande jogador, que acho que grandes equipes estão atrás dele. Sei que ele tem contrato com o Atlético Mineiro e a gente está aguardando. O Jorge Macedo, até o dia 26, que será o primeiro jogo do Ceará, vocês acreditam que nesse primeiro momento fecha o elenco até o dia 26 e depois volta a repensar em novas contratações? Acho que o elenco nunca está fechado. Eu acho que isso aí, ao longo da temporada, né, o elenco tem que estar sempre aberto. Então, a gente sabe, tem uma partida agora dia 26, a ideia é contar com o maior número de jogadores possíveis e a gente vai avaliando ao longo do campeonato. Jorge, o Robson disse que a metodologia de contratação, o departamento de futebol do Ceará precisava mudar um pouco, né? Inclusive essa reformulação que teve toda, com a troca de gerente, contratação de executivo, mudança de um diretor de futebol também. E aí a ideia era exatamente o que o Robson disse, mudar um pouco esse patamar. Só que aí eu vou na contramão da pergunta. Queria saber de você como é que o Ceará está sendo visto lá fora. Os contatos que existem com agentes, contatos que existem com jogadores, como é que hoje está a imagem do Ceará lá fora? Cara, como eu falei desde o início, a imagem é muito boa. Tá? Então a gente está tendo uma aceitação muito boa aí dos atletas que a gente vem procurando, dos seus agentes. Então a gente está com uma imagem muito boa aí no mercado. Estava falando há pouco para o Rodrigão, né, sobre a forma como vocês foram no mercado para buscar jogadores e para buscar peças. E eu acho que as primeiras peças que o Ceará buscou, por lacuna que ele tinha, foram você e o Sérgio Dimas. Era uma lacuna, uma mudança que queria fazer no departamento, né, sem demérito ao profissional que estava, apenas a forma de trabalhar e talvez a forma até de incursão que vocês estão fazendo no mercado, que vocês têm essa característica, enquanto que o profissional anterior não tinha. E aí vocês foram pensando jogadores.
desses jogadores, queria que falasse exatamente do Rodrigão. Porque no time, talvez, foi a peça que o ano inteiro a torcida mais cobrou, mais ansiou por ter, e agora já inicia a temporada com um jogador que a gente sabe que realmente tem uma condição de marcar muitos gols. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre por que vocês foram no Rodrigão e qual a ideia, qual realmente a intenção, o objetivo para ele nessa temporada. O Rodrigão é um atacante, né, que vem se destacando e faz tempo. Eu acho que ele precisa de uma nova oportunidade na Série A. É um jogador que eu vejo que está escasso no mercado, né? A gente vê muitos centroavantes e ele tem um número muito alto de gols. Eu acho que isso foi uma das grandes virtudes que nos chamou a atenção, porque ele tem uma média aí de mais de 15 gols em todas as últimas temporadas dele. É um jogador que tem uma boa estatura, um jogador de força, um jogador que faz bem o pivô, cabeceia bem. Então a gente precisava de um jogador desse, um jogador de porte, e a ideia foi, né, pra gente, dentro dos nomes do mercado, que tinham possibilidade de trazer o nome dele, e muito bem aceito de logo por todos, e a gente acabou trazendo. O companheiro Danilo falou há pouco sobre a questão da folha, né, se vocês vão deixar alguma gordurinha ou não. Aí eu queria saber de você, qual o teto hoje do Ceará de folha salarial, né? E aí, se eu estiver errado, por favor, me corrija, mas eu acho que a título de hoje, o Ceará já tem a maior folha da sua história do clube, história centenária do clube. E aí eu quero saber qual o teto que vocês estão trabalhando hoje para a folha salarial. Cara, isso é uma questão financeira que a gente a gente não passa esses números. Eu acho que isso aí tem que ver com o João, que é o responsável do financeiro. Mas também teve muitos jogadores que saíram e abriram, né, lacunas nessa folha, que daqui a pouco o pessoal se fala em valores daqui a pouco que não são dentro de uma realidade, né? Então, às vezes, vocês acreditam que esses valores são exorbitantes, não. A gente tem uma folha, claro que acrescentou, a gente fez um investimento um pouco maior, mas não tão muito maior como se imagina aí da última temporada, até porque saíram muitos jogadores e outros jogadores foram entrando e completando essa lacuna dos que saíram. Jorge, você falou aí sobre os jogadores que saíram. Outros jogadores deverão sair também para abrir espaço para quem vem chegando. Tem uns nomes que desde o ano passado também não vinham tendo tanto espaço. A tendência é que o Ceará também libere alguns jogadores e que você falasse especificamente no caso do Bergson, se o Ceará tem intenção de mantê-lo para esse começo de temporada. Os jogadores que estão aí fazem parte do elenco, né? Então, o que eu te falei, a gente vai estar avaliando ao longo da temporada, avaliando as oportunidades que podem estar surgindo. Se for interessante para o Ceará, se for interessante para o atleta, né, a gente pode fazer alguma saída como alguma chegada. Jorge, vem aí agora o Campeonato do Nordeste, né, junto com o Campeonato Cearense. No ano passado, o Ceará priorizou muito a questão do título do estadual, que infelizmente não conquistou, e também o Campeonato Brasileiro da Série A. O Ceará entra forte com o pensamento de conquistar as competições que vêm pela frente? Nosso pensamento é conquistar entrar em todas as competições para ganhar. Eu acho que não pode fugir disso. Acho que um clube do tamanho do Ceará, com uma torcida que tem, não pode pensar diferente. Então a gente vai entrar em todas as competições para buscar o título. Ô Jorge, eu queria que você falasse do Juninho Quixadá. Como é que está clinicamente, fisicamente? Juninho Quixadá vai poder jogar este ano pela equipe alvineira, o que não aconteceu no ano passado? Vamos orar aí, né? Se Deus quiser, não. O Juninho é um atleta que se preparou aí, não teve férias, né? O Juninho ficou treinando todo esse tempo aí que a equipe teve de recesso. O Juninho ficou em treinamento, se apresentou, está treinando, passou por todas as avaliações, então está com um rendimento bom. Vamos esperar aí agora os treinamentos para ver se ele vai estar apto para jogar ou não. E aí é com o Argel, né? Se vai jogar ou não vai jogar, quem decide é o treinador. Jorge, você falou reiteradas vezes que não fala o nome de jogador, né? Várias vezes aí na sua entrevista, até entendo, claro, o lado de vocês, mas como é que está sendo duelar em busca de jogadores para que o Ceará possa fazer o elenco forte? Houveram grandes contratações aí, boas contratações, mas o duelo segue ainda, né? Porque bons jogadores estão ainda no mercado. Está sendo fácil duelar? O Ceará hoje, não só na mídia, mas para o jogador, ele entende que é uma boa vir para cá. Como é que está sendo esse duelo aí com esses times que também tem uma barganha muito grande? Um duelo difícil, né? Um duelo aí de 7 da manhã à meia-noite, então a gente continua duelando sempre.
Mas, como eu falei, os jogadores vêm com bons olhos, né? Então é tudo uma questão de oportunidade de estar trazendo, de convencimento do atleta, de convencimento do seu agente, né? De mostrar para ele uma oportunidade, né? De mostrar que a gente está querendo entrar para a história do Ceará, fazer um ano diferente, e ele fazendo parte disso com essa torcida imensa, né? Vai agregar muito valor à carreira dele. Então o jogador tem que comprar essa ideia. No momento que ele compra a ideia, ele vem com a cabeça focada nisso, que ele sabe que aqui vai ser um ano de muita cobrança, um ano de muita exigência, e a gente vai entrar forte aí nas competições. Você falou em competição, e aí das 4 que o Ceará vai disputar, 3 se dá nesse primeiro semestre, né? Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Eu queria te perguntar o seguinte: a princípio, vocês têm conversas diárias, a gente sabe disso, e aí eu queria saber se já tem uma definição. Quantos jogadores de profissional vocês vão trabalhar? Quantos agregados da base? Qual é a ideia de elenco que vocês pretendem trabalhar? Qual é essa quantidade? Hoje a gente está numa média aí são 28 jogadores de linha, mais os 4 goleiros. Pode ser um pouco para mais, um pouco para menos. Isso vai depender aí das competições. Sérgio. Valeu.